A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Hoje é o nosso terceiro encontro da série Amor e Respeito. Queremos hoje continuar a partilhar consigo sobre afetos, sentimentos entre marido e mulher. É importante, na minha opinião, falarmos sobre o clima, a atmosfera emocional dentro do nosso casamento. De vez em quando nós temos de falar como casal sobre isto. Tirar um tempo, tirar umas horas, uma tarde, um domingo à tarde, uma noite, por semana não diria, mas por que não? Depende da importância que nós estamos a dar ao nosso casamento nesta fase da nossa vida. É importante nós falarmos do clima emocional. A vida, por vezes, é complicada e não é fácil descomplicá-la rapidamente. Nós precisamos de descansar e perceber isso. O que estás a pensar, o que estás a passar também, poderá implicar pedires ajuda de uma forma humilde. Chegares ao pé de alguém de confiança, abrir o teu coração e pedires ajuda. As soluções não são simples. Amigo ouvinte, o divórcio ou a ruptura para muitas situações não é a única alternativa. Existe outra, que é nós trabalharmos afincadamente para guardarmos a nossa aliança e voltarmos a ver a nossa relação a ficar calorosa e cheia de amor e respeito, que é o título desta série. Emerson Esdrús, no seu livro Amor e Respeito, ele explica com muita clareza que qualquer casal está sempre a conviver dentro de um dos três ciclos, ou das três espirais. A espiral doentia, que é aquela que mais fere e dói ao casal. A segunda possibilidade é a espiral energética e a terceira, a espiral recompensadora. A espiral doentia é resumida da seguinte forma: sem amor, a esposa vai reagir sem respeito pelo marido. E sem respeito dela, o marido reage sem amor. Isto é uma espiral doentia. E ela alimenta-se a si própria, ela tem força por si própria. Quando uma esposa não se sente amada, ela tende a reagir para ser muito desrespeitosa ao marido. E também quando o marido depois não se sente respeitado por ela, ele poderá tender a reagir de uma maneira que parecerá não amorosa, não carinhosa para com a sua esposa. E eles vão alimentando esta espiral doentia. Nós nunca, como casal, nos vamos livrar para sempre de algumas recaídas nesta espiral. Faz parte da vida. Nós não estamos no céu. Teremos aflições de vez em quando. Mas como é que nós podemos interromper como casal uma fase tão doentia? É através do ciclo energético ou da espiral energética. E o que é a espiral energética? Nós rompemos a espiral doentia quando um dos cônjuges decide, por exemplo, quando o marido decide amar a sua esposa sem ela o estar a respeitar. Ou quando ela decide respeitá-lo quando ele não está a agir com amor por ela. Quando um deles decide fazer isto, começa a quebrar aquela espiral doentia que puxa o casamento para baixo. E neste ciclo energético, os casais estão a praticar. Eles praticam estes princípios de amor. Ela sente-se amada por ele e ele sente-se respeitado por ela. Princípios de amor e respeito são praticados no ciclo energético. E este
Amor e respeito é o título que nós demos aos 4 programas deste mês. Na semana passada eu comecei a explicar o ciclo energético ajudando o marido a amar e a respeitar a sua esposa. Usamos o acróstico casada. Ela deve sentir casada com ele, sendo amada de 6 maneiras, com o acróstico casada, C-A-S-A-D-A. Hoje nós continuaremos a falar do ciclo energético, da espiral energética, dando uma ajuda às esposas com o acróstico casado. Né? Quer-te ajudar a esposa a que o teu marido se sinta casado contigo, através destas 6 dicas, C-A-S-A-D-O. Casado. C. Conquista. Valorize, esposa, valorize o desejo dele de trabalhar, de realizar. A menos que o seu marido esteja deprimido ou muito ferido com a vida, ele terá um desejo inato de conquistar, de conquista. E valorize, dê valor, elogie por isso. Ele vai se sentir respeitado por si. E ele precisa, como marido, de sentir constantemente o seu respeito, para ele conseguir também demonstrar o seu amor por si. A. Conquista-se. A. Autoridade. Aprecie também, goze o desejo dele de servi-la e de liderá-la. E não mude a liderança, não assuma a liderança. Deixe, responsabilize-o com carinho, dê-lhe espaço para ele liderar. Ajude-o a tornar-se um líder servo melhor. C-A-S. Sexualidade. Aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual. Não o prive disso. Aprecie. Aprenda a gostar de uma vida sexual. Alguns casais têm dificuldades nesta área por várias razões. Como eu disse há pouco, a vida é complexa. Há às vezes historiais de vida com muito abuso, por exemplo, inclusive abuso sexual, ou fases em que um dos cônjuges, por exemplo, a esposa, pode estar a tomar algum depressivo, algum outro medicamento que diminua o líbido. Enfim, eu sei de tudo isto, mas a sexualidade é algo importante para que o seu marido se sinta respeitado por si e, como consequência, ele também, com mais facilidade, será motivado a demonstrar o amor dele por si. C-A-S-A, casado. A, afinidade. Aprecie o desejo dele de que seja uma amiga que ele tem normalmente o desejo de uma amizade ombro a ombro, que às vezes veja um joguinho de futebol com ele, mesmo que não gosta de futebol. Ele pode estar a beber uma cerveja, olha, beba um panachezinho ou um chazinho enquanto vê o jogo do Benfica, não é? Esta afinidade é importante, mostra, ele se sente respeitado, ele se sente casado consigo. Não precisa de estar lá sempre, não é? Mas de vez em quando, faça isso, surpreenda o seu marido com isso. D, casado, discernimento, aprecie, valorize o desejo dele de analisar e aconselhar. Aprecie, valorize, se ele tem discernimento e também quer analisar e até trazer algum conselho para a família, valorize, aplauda isso, dê espaço para isso. Casado, ordem hierárquica, aprecie, esposa, aprecie o desejo dele de protegê-la, de proteger a família e de prover. Se um marido não vive isto, a esposa pode motivá-lo a viver este acróstico casado, apreciando isto, dizendo, verbalizando estes comportamentos nele, de maneira a estimulá-lo.
Os dois acrósticos, casada, que nós falamos na semana passada, ou o casado, que nós partilhamos hoje consigo, a esposa, não são palavras mágicas. O ciclo energético, a espiral energética do amar a esposa e do respeitar o marido só funcionará se vocês trabalharem duro, priorizarem mentalmente, conscientemente essa opção, esse estilo de vida. À medida que vocês praticarem o casado e o casada, o vosso casamento de certeza será mais tranquilo, mais suave, mais feliz, mais forte, mais bíblico e trará honra também a Deus. Porque Deus é um Deus das emoções, é um Deus do casamento. Ele ama casamento. Agora estamos a entrar na fase final do nosso programa e eu queria dar algumas dicas, lançando perguntas a ti, esposa, para avaliar no teu coração, na tua introspeção, como tens vivido este acróstico casado, como tens vivido o respeito ao teu marido de maneira que ele se sinta casado contigo, não se sinta outra coisa contigo. Conquista. É preciso entender que os homens gostam de trabalhar e de conquistar. A pergunta é: realmente tens entendido a importância que o teu marido dá ao trabalho? Entendes ou não entendes? Sentes-te frustrada? Reclamas muito? Como tem sido? Eu não estou a falar de situações extremas de maridos workaholics, né? Maridos que não veem mais nada nem ninguém, que desprezam ou menosprezam a família, a esposa e filhos e quase que têm o Deus como têm o trabalho como um Deus. Não estou a falar disso, mas estou a falar de um marido normal que gosta de trabalhar e de conquistar. Tens entendido isso? Tens valorizado isso? Autoridade. Reconheces o desejo do teu marido de ser um líder no relacionamento contigo? Permites que o teu marido seja líder ou assumes a liderança porque, francamente, achas que és melhor que ele em muitas coisas? Tá? Pensa nisso. Casado. Ele quer se sentir casado contigo. Conquista, né? Ele precisa de trabalhar e de se realizar pelo trabalho. Há autoridade, né? Cedência de liderança ao marido. Sexualidade. Entendes as necessidades sexuais do teu marido e que essas necessidades, quando são supridas, indicam que tu estás a respeitá-lo profundamente? Tens entendido as coisas dessa maneira? Ou às vezes privas o teu marido de sexo porque não sentes que ele satisfaz a tua carência de intimidade e amor? Pensas que precisas de estar próxima dele antes de poderes partilhar a sexualidade? Ou encaras ter sexo com ele como uma forma de te sentires próxima? Estás decidida a dar ao teu marido o espaço sexual de que ele precisa mesmo quando não estás disposta? Casado. O segundo A, casar. Afinidade. Quanto tempo passas com o teu marido numa relação ombro a ombro de companheirismo? Como eu disse há pouco, de sentar no sofá com um panaché, ou com um chazinho, ou com outra coisinha boa, um chocolate, por exemplo, ver um joguinho, no caso ele gostar de futebol. Não estamos a falar também de comportamentos compulsivos e viciosos, ou viciados, né, amiga 20? Mas estamos a falar de afinidade, de partilha. Afinidade. Entendes o desejo dele de que estejas com ele de vez em quando? Casado.
de discernimento? Tens a tendência de procurar a opinião e a análise dele, ou normalmente dependes mais da tua própria intuição? Reconheces que és uma equipa com ele e que o vosso casamento, a vossa equipa precisa tanto da tua intuição como do discernimento dele? Entendes isso? Pedes regularmente a opinião dele, os conselhos dele? Estamos a falar de discernimento, casado. Por estares casada, tens esse privilégio de pedir a opinião ao teu marido. Tu tens a intuição e ele tem o discernimento. É muito comum veres o teu marido como uma pessoa errada, maldosa, que precisa de correção e, ao mesmo tempo, ver-se a ti como uma pessoa certa, boa, piedosa. Tentas ser o Espírito Santo do teu marido, a consciência do teu marido? Perguntas para reflexão, esposa. Casado, ordem hierárquica. E tens expresso, falado com ele sobre o teu respeito e a apreciação pelo seu senso de responsabilidade por ti? Ou ficas ressentida de uma maneira aberta ou ressentida de uma maneira subtil sobre o conceito de liderança masculina? Sentes-te ferida com a liderança masculina dos homens em geral e, por consequência, também sentes-te ressentida e ferida e fechas-te à liderança, resistes à liderança do teu marido? Estás disposta a enviar ao teu marido um cartãozinho, um bilhete, dizendo o quanto tu o respeitas? Ou, pelo contrário, a pedir perdão por muitas vezes teres agido por conta própria e não terem sido uma equipa? Casado, um acróstico que te vai ajudar, esposa, a fazeres com que este ciclo energético, onde o respeito por parte da esposa é tão importante para com o marido, seja implementado, aumentado. É muito importante a esposa fazer o seu marido sentir que ela o respeita. Foi excelente estar consigo, querido ouvinte. Como sempre, coisas ficam por dizer, perguntas se levantam. Em meia hora nós não conseguimos falar tudo. Aliás, nem sabemos tudo. Estamos a caminhar juntos, a aprender com humildade uns com os outros e temos de certeza algo em comum. Nós queremos ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida com mais bondade. E poderia até ser conveniente ouvir de novo algumas vezes estes acrósticos, tirares notas, apontares estas perguntas para reflexão e começares a pôr em prática, ok? Algumas das letras deste acróstico. Na próxima semana nós iremos falar sobre o ciclo recompensador. Nós vamos agora, e eu quero que saibas, gosto sempre de lembrar, lembra-me a mim, lembra-te a ti, que nós estamos ligados em espírito, amigo ouvinte, através da oração. Muitas vezes nós, eu, a Vani, a equipa, esta querida equipa, nós oramos por vocês, amigos ouvintes. E poderás escutar-nos todas as terças-feiras, à 1 da manhã, às 7 da tarde, às 10, às 16 e às 22. Se quiseres, contacta comigo e adquire esta série completa, como te disse, para ouvires de novo. Nós na Rádio Transmundial, em conjunto com o Ministério Celebrando Restauração da ICMAB de Polima, nós temos em conjunto, como eu disse, promovido, avançado com um trabalho revolucionário para muitas vidas. Um trabalho de grupos de conversa terapêutica, grupos de apoio e autoajuda. Terias interesse em conheceres um destes grupos, em participares, em conversares nas partilhas? Ou terias até, quem sabe, interesse
em seres treinado, ou que pessoas tuas conhecidas da igreja ou de outra comunidade fossem treinados para começarem um grupo, estou disponível para conversarmos e combinarmos isso. Contacta-me. O Levi já te vai dar os meus contactos. Fica atenta a eles. Um grande abraço desta equipa. Se quiser contactar com Danilo Geral, ligue 96 798 6360. Se quiser contactar-nos por e-mail, poderá fazê-lo enviando para pontodencontro@radiotransmundial.org. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.